Olá, começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. No programa de hoje, o tema a ser abordado é criacionismo e evolucionismo. E para abordar esse tema, que nas últimas semanas, nos últimos meses, a mídia tem trazido esse tema, as revistas também semanais, então nós vamos pedir que Divaldo Pereira Franco, nosso querido convidado de hoje, possa conceituar essas duas questões. Primeiro, muito obrigada pela tua presença, Divaldo. Um grande prazer, Delmar. E agora, conceituar criacionismo e evolucionismo. O criacionismo é a doutrina que se encontra exarada no Gênesis, na Bíblia. É a proposta apresentada por Moisés a respeito da criação do mundo. Allan Kardec, com muita propriedade, fazendo uma análise dessa questão, informa: à época de Moisés, a cultura era muito limitada. O nível de consciência das pessoas, principalmente do hebreu, um povo nômade pastoril, que ainda não havia encontrado a denominada Terra da Promissão, não teria como entender a criação do universo. Então Moisés, inspiradamente, utilizou-se de símbolos compatíveis com o nível daquelas inteligências. E então nos dá a ideia da criação em 7 dias, sendo que o último é o do repouso. Nessa proposta mosaica, nós poderemos ver, de certo modo, a sabedoria, porque se transformarmos os dias em eras, veremos que, de alguma forma, ele percebeu a grandiosidade do universo. O criacionismo bíblico, portanto, é aquele que nos oferece a presença de Adão, arrancado do lodo da terra, daí a palavra Adão, que vem do barro da terra, no qual, depois de modelar esta forma humana, Deus teria aplicado o hálito da vida à alma, e Adão se torna a primeira criatura humana. Logo depois, Deus dá-se conta que não ficava bem ao homem viver a sós, e então adormece Adão e tira-lhe uma costela, modelando a mulher. Aí nós vemos o surgimento do machismo, em que a mulher não é um ser independente, é parte do homem. Ela deve sempre servi-lo, infelizmente. Foi a colocação que defluiu desta formação bíblica. A imagem é muito bela, porque o lodo da terra é naturalmente a essência das substâncias químicas que irão formar o corpo, mas não de um momento para o outro. Segundo os modernos estudiosos, o nosso universo tem aproximadamente 15 bilhões de anos, desde a explosão das partículas que se equilibravam e, de repente, uma delas potencializou-se e veio o Big Bang. Nesses 15 bilhões de anos, essas partículas expandiram-se pelo universo e delas, há aproximadamente 2 bilhões de anos, uma massa que se desloca irá ter condições propícias para o surgimento da vida. Até aí estamos dentro do criacionismo. É o fenômeno em que a divindade elege a vida e supervisiona todo o universo. A partir, portanto, desses 2 bilhões de anos, as primeiras moléculas, que, segundo os especialistas, eram resultado das ondas golpeando as rochas e liberando os açúcares, que na intimidade das águas vão formar os primeiros organismos monocelulares, depois pluricelulares, as algas marinhas. Aí já temos o evolucionismo, porque vai havendo a modificação natural daquelas moléculas. As algas marinhas depois se transformam em outras formas vivas, agora animais, os primeiros peixes, batráquios, répteis, os animais que povoam toda a terra. E logo depois nós vamos ver que desses animais irá surgir entre os macacos, os hominídeos. Bifurca-se aquela árvore e teremos a continuação simiesca e agora a dos pitecântropos erectus, dos hominídeos, que irão oferecer-nos a indumentária para o ser que somos, num processo de evolução. A princípio, dominou a teoria do criacionismo. Deus fez o ser de um momento para o outro.
Se fizermos uma análise muito rápida, vemos que não há imaginação que possa atingir essa realidade, pegar o barro da Terra e transformar em 70 trilhões de células. Somente o cérebro são 100 bilhões de neurônios. O nosso aparelho circulatório mede, no ser adulto, de 150 mil a 190 mil quilômetros de veias, vasos e artérias. Seria um super milagre. Mas muito bem, creiamos que assim foi. Por que Deus não fez a mulher da mesma forma? Fê-la de uma costela, modelando de uma costela do homem um ser na estatura de uma mulher. São imagens que Jung chamará arquétipos, porque vai entrar na mitologia e em breve. Então, essa corrente predominou até 1859, quando Charles Darwin, depois da sua longa e notável viagem com o Beagle, ele descobre praticamente o mundo, principalmente quando ele está pela América do Sul e passa pelas ilhas mais remotas do Pacífico e vê as mudanças dos tipos, as suas transformações, as folhas, outros animais ainda pré-históricos ali em transformações, que retornando a Londres durante muitos anos estuda e termina por publicar a sua obra Teoria da Origem, da Seleção Natural, da diversidade das espécies, oferecendo margem ao materialismo, que não aceitava a teoria criacionista. Somente que, ao Espiritismo, é que cabe a grande honra de fazer a ponte entre o criacionismo e a doutrina apresentada pelo evolucionismo. Por quê? Porque o Espiritismo foi apresentado 2 anos antes de Charles Darwin, em Paris, em 1857. Portanto, 2 anos. A teoria espírita evolucionista, tudo progride a natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Porque o arcanjo de hoje foi átomo de ontem, assim como o átomo de hoje será arcanjo de amanhã. Responderam os espíritos Allan Kardec na questão 540. Mas chegou-se neste momento a um estado de perfeita harmonia. O fundamentalismo bíblico, o criacionismo e o materialismo, através do evolucionismo. No dia 26 de junho do ano 2000, na sala leste da Casa Branca, o presidente Bill Clinton estava diante de câmeras de televisão, de estações de rádio, com o telefone ligado diretamente ao primeiro-ministro Tony Blair, da Inglaterra. Quando então, durante o seu discurso, ele diz que este é o momento mais grandioso da humanidade. E agora sabemos como Deus criou a vida. Era o momento em que se apresentava o rascunho da decodificação do genoma humano. Ali estava ao lado o patrocinador que dirigiu todo esse projeto da decodificação do genoma, o Dr. Francis Collins. E do outro lado, o representante do laboratório Celera. Ora bem, o genoma humano decodificado veio mostrar que nós somos portadores de uma grandiosidade que a mente não pode sequer abarcar de uma vez. Porque são 3 bilhões de letras no genoma. Cada letra, que é um símbolo, sobre 4 bases. Diz o Dr. Francis Collins, para entendermos, se acumulássemos todas essas letras, elas dariam um edifício de 53 andares. E se fôssemos ler todo o genoma decodificado sem parar, cada letra por segundo, demoraríamos 35 anos. Mas por que agora se sabia como Deus criou o mundo? Porque no genoma está toda a nossa história antropológica, desde os primeiros aglutinares de partículas, desde as iniciais até a complexidade que somos. Então a ciência hoje chegou a uma perfeita fusão. Deus dá o hálito da vida. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, por intermédio de Chico Xavier, diz que quando a nebulosa de gases incandescentes separou o que seria o planeta terrestre e se resfriou, que caiu sobre a Terra faz ciclos de luz, o psiquismo divino, que iria mais tarde sermos nós, em um processo de evolução que começa no mineral, como você já disse oportunamente, passa pelo vegetal, pelo animal, pelo ser humano e vai à angelitude até
além da nossa compreensão, da perfeição que nos está reservada. O criacionismo merece todo o respeito, não na forma textual, mas como hálito divino. E o evolucionismo, porque temos a documentação fóssil que demonstra essa realidade. Divaldo, sem a teoria da evolução, a moderna biologia, incluindo medicina, biotecnologia, não faria muito sentido, não é? Essas ideias, no entanto, são refutadas ainda por muitas pessoas, a ideia do evolucionismo. Inclusive, pesquisas feitas entre os norte-americanos, só 1 em cada 2 acredita na evolução, né? No produto de milhões de anos, toda essa história belíssima que você nos sintetizou. Mesmo na Inglaterra, terra natal de Darwin, como você falou, 1 em cada 4 ingleses ainda hoje duvida das suas ideias ou as vê como enganação. Como explicar essa dificuldade de tantas pessoas em aceitar essa teoria evolucionista? Façamos uma pequena análise. Está criado o homem e logo dele criada a mulher. E naquele Éden, Deus diz de uma forma imprópria que eles poderão nutrir-se de tudo, mas tem ali a árvore do bem e do mal, que eles não têm o direito de alimentar-se dela. Ora, do ponto de vista psicológico, isso é quase um sadismo, porque proibir é despertar o interesse. Mas então eles vivem naquele estado de ingenuidade que Freud interpreta muito bem na psicanálise, que é a nossa infância. E por fim, como todos nos recordamos, Eva come maçã e comete o pecado da desobediência dentro da tradição bíblica. Deus se encoleriza e a partir daí é um absurdo. Deus, a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, a perfeição absoluta, encolerizar-se pelo ato ingênuo de 2 crianças que não tinham qualquer experiência. E, daquele momento, aparece-lhes e eles dão-se conta que estão nus. É o momento em que nós despertamos para os fenômenos genésicos, quando a pineal libera os seus hormônios e vem os órgãos anexos, na visão da psicanálise. E então Deus diz-lhes, a partir de agora, comereis o pão com o suor da vossa face. Como se o trabalho fosse uma punição. Muito bem, e eles passam a nutrir-se, a relacionar sexualmente e têm 2 filhos, Caim e Abel. O símbolo do bem, o símbolo do mal. Caim é mau, invejoso, Abel é bom. E então eles, por esta razão, Deus prefere Abel. Ora, é outro absurdo de natureza lógica. Preferir o bom e detestar o mal, mas que mal? Que culpa tinha o mal de ser mal? Ele veio da mesma árvore genética do seu irmão. Não havia reencarnação para justificar. E depois que Caim mata Abel, Eva fica inconsolável. Mas há um momento aí na Bíblia que é muito chocante. Quando Deus aparece encolerizado a Caim, pergunta-lhe: onde está teu irmão? E Caim cai em si. Então Deus lhe diz: vou colocar-te um sinal na testa para que ninguém te mate. Quer dizer, para que vivas muito. É outra infantilidade, não havia ninguém para o matar. E então Caim sai dali e vai para as terras de Nod, casando-se e tendo uma grande família. Mas casando-se com quem? Não havia ninguém. Então nós vamos agora de saltos absurdos em saltos absurdos. Eva fica triste e Deus lhe dá um outro filho semelhante a Abel, que é Sete, e povoam a terra. Com quem? Alguns irmãos evangélicos que adulteram a Bíblia asseveram que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, mas é um absurdo, porque coabitaram entre si pais com filhas, filhos com a mãe, com irmãs, e geneticamente essa prole é degenerada e habita a terra. Então essas pessoas não raciocinaram, respeito-lhes o ponto de vista, mas é muito cômodo crer, que importa, foi assim. E através da visão que começa no transformismo, com Jean-Baptiste Lamarck, na sua Filosofia Zoológica, publicada em Paris, no ano de 1809. Ainda podíamos retroceder. Segundo os estudiosos, todas essas pesquisas começaram no século XVIII, com Erasmus, que seria no futuro o avô de Darwin, com Goethe, que se interessou muito pela questão, e por Buffon,
na França. Então há toda uma história antropossócio-psicológica, zoológica, e Darwin teve que entrar em contato emocional com Alfred Russel Wallace, que era espiritista e também antropólogo. Ele chegou às mesmas